Abram as suas Bíblias na carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Leremos do versículo 15 do capítulo 2 até o versículo 3 do terceiro capítulo. Tito 2, 15 até Tito 3, 3. Farei a leitura da palavra do Senhor, peço que você receba com fé, acompanhe silenciosamente, mantenha depois sua Bíblia aberta para a exposição da Sagrada Escritura. O texto diz assim: ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Vamos orar? Pai, nós acabamos de ler Tua palavra e queremos aprender do Senhor através dela nesta ocasião. E queremos reconhecer diante de Ti nossa inteira dependência do Senhor e pedir encarecidamente que o Senhor nos ensines nesta manhã. Sejas o nosso mestre, o nosso ensinador, e dá que esse ensino inunde não apenas nossa cabeça, nossa racionalidade, mas que inunde também o nosso coração, governe o centro do nosso ser, para que nós vivamos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ao longo de uma série de mensagens na carta de Paulo a Tito, carta que foi escrita a um jovem pastor que o apóstolo tinha deixado para orientar um grupo de igrejas de uma determinada região, a região da ilha de Creta, nós temos procurado apontar o que seriam os traços de uma igreja saudável. E até aqui nós já vimos algumas coisas. Já vimos, por exemplo, que uma igreja saudável é uma igreja fundamentada no Evangelho. Uma igreja cuja identidade, cuja missão, cuja esperança são todas essas coisas determinadas pela obra de Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós vimos que uma igreja saudável é uma igreja que possui liderança espiritual. Não existe saúde eclesiástica sem homens irrepreensíveis dedicados ao pastoreio do rebanho do Senhor. Vimos depois que uma igreja saudável é uma igreja zelosa para com a verdade. É uma igreja capaz de detectar o falso ensino e de afastar o falso ensino do seu ambiente. Vimos também que uma igreja saudável é uma igreja constituída por membros saudáveis. Homens, mulheres, jovens, servos, que evidenciam a beleza do Evangelho de Jesus Cristo através dos seus relacionamentos. E por último, nós vimos na última mensagem que preguei que uma igreja saudável é uma igreja dependente da graça do Senhor. A graça que redime, a graça que perdoa e a graça que também educa para a prática das boas obras.
Hoje nós vamos dar um passo além e veremos que uma igreja saudável é também uma igreja que se porta com humildade em relação aos de fora. Uma igreja saudável é uma igreja que se porta com humildade na relação com os de fora. Bem, você que acompanhou aí de maneira atenta a leitura da passagem, percebeu que eu comecei com o versículo final do capítulo 2 e não exatamente com o primeiro versículo do capítulo 3. E eu fiz isso porque entendo que, de fato, é aqui no versículo 15 do capítulo 2 que uma nova sessão está começando nessa carta do apóstolo Paulo a Tito. Depois de enfatizar o ministério pedagógico da graça de Deus, o apóstolo Paulo apresenta uma nova orientação ao seu discípulo, o jovem pastor Tito, quanto àquilo que ele, como pastor daquelas igrejas, tinha que fazer. E se você der uma olhadinha na maneira como o capítulo 2 começa, olhar para o primeiro versículo do capítulo 2, você vai perceber que a gente tem quase que uma repetição. O versículo 1 do capítulo 2 abre com Paulo dizendo: ensina o que convém à sã doutrina. E agora o capítulo 2, aquilo que é na nossa divisão de versículos e capítulos, termina com uma nova orientação do apóstolo Paulo para que ele fizesse aquilo que o seu ministério exigia que ele deveria fazer. E eu quero começar chamando a sua atenção para um detalhe interessante que às vezes nos passa despercebido aqui. É que em Tito capítulo 1, versículo 5, que é o texto em que o apóstolo Paulo diz por que ele estava escrevendo aquela carta a Tito, Paulo diz que ele tinha deixado Tito na ilha de Creta com uma finalidade muito específica. Qual era essa finalidade? Para que ele colocasse em ordem as coisas ainda restantes. E quando nós lemos essas palavras, Tito foi deixado na ilha de Creta para colocar em ordem as coisas restantes. Nós imediatamente pensamos em algumas atividades administrativas. Nós pensamos, por exemplo, que Tito talvez tenha sido deixado na ilha de Creta para elaborar um planejamento para as igrejas, para aprovar um orçamento para as igrejas, para estabelecer um calendário de atividades que pudesse, de alguma maneira, organizar o modo de funcionamento das igrejas daquela região. Isso é o que nós pensamos quando nós lemos essa expressão, colocar as coisas em ordem. No entanto, irmãos, todas as vezes que o apóstolo Paulo se refere àquilo que Tito tinha que fazer, ao ministério dele, Paulo enfatiza o ensino da palavra de Deus. Isso acontece aqui no capítulo 2, versículo 1, quando ele diz, em contraste com os falsos mestres, enquanto eles estão ensinando as falsas doutrinas, você ensina o que está de acordo com a sã doutrina. E nós já estudamos aquilo que o apóstolo Paulo diz está de acordo com a sã doutrina. E agora ele termina repetindo isso, o capítulo 2, dizendo, ensine estas coisas. Também exorte e repreenda com toda a autoridade e que ninguém despreze você. O meu ponto, irmãos, aqui para o início dessa mensagem, é que essa repetição não acontece por acaso. O apóstolo Paulo repete isso no capítulo 2 para deixar claro que o ministério pastoral, o ministério no qual Tito estava envolvido, não era um ministério no qual ele deveria lidar apenas com questões administrativas, mas principalmente com questões espirituais. E o caminho para o enfrentamento de questões espirituais não é outro senão o ensino da palavra do Senhor.
O ministério de Tito consistia, portanto, basicamente nisso: ensinar a Bíblia, encorajar a obediência das pessoas à Bíblia, à palavra de Deus, e corrigir aquelas pessoas que estavam vivendo de maneira desobediente à palavra de Deus, garantindo em tudo isso que a palavra de Deus não fosse desprezada enquanto estivesse sendo proclamada pela sua boca. E o que eu quero que você perceba é que nessa segunda referência que Paulo faz ao ministério de Tito, aqui no capítulo 2, versículo de número 15, Paulo parece estar estabelecendo um paralelo entre o ministério da graça de Deus e o ministério do pastor, que havia sido deixado por ele na região da ilha de Creta. Lembrem-se da passagem anterior. Paulo tinha ensinado que a graça de Deus tem um ministério pedagógico. Ela se manifestou para salvar as pessoas perdoando os seus pecados, mas ela também se manifestou para educar as pessoas para que elas pudessem abandonar o seu estilo de vida anterior e se dedicar a um novo estilo de vida baseado na vontade de Deus. Isso é o ministério pedagógico da graça de Deus. E a pergunta prática a que perceber isso poderia nos levar é: como é que Deus faz isso? Como é que Deus nos educa como cristãos e nos ensina a abandonar o estilo de vida que tínhamos e assumir um novo estilo de vida que agrada ao Senhor? E o meu ponto inicial nesta manhã é que um dos instrumentos da pedagogia da graça é o ministério pastoral. Uma das maneiras como a graça de Deus nos conduz a uma educação espiritual é através do ministério de homens que ele levantou com a finalidade principal de proclamar e aplicar a palavra de Deus. Deixa eu mostrar para você isso em outra carta do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4 e veja como, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo se refere a pastores e mestres. Veja aqui em Efésios 4 como Paulo se refere a essas figuras do ambiente eclesiástico. Paulo diz assim, Efésios 4, 7, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, e preste atenção a essa expressão, e concedeu dons aos homens. Paulo está falando do ministério de Jesus. Jesus Cristo veio, realizou sua obra de salvação, foi assunto ao Pai à destra de Deus, e de lá, diz Paulo, ele concedeu dons, ele concedeu presentes aos homens. Ora, o que quer dizer, diz Paulo, ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E presta atenção agora ao que Paulo diz a partir do versículo 11. Ele diz, e ele mesmo concedeu, olha os presentes aí, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que elas induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Você percebeu como é que o apóstolo Paulo se refere a pastores e mestres nesta passagem? Percebeu como ele se refere àqueles que se dedicam ao estudo e ensino da palavra de Deus para fazê-lo no meio do corpo de Jesus Cristo? Ele se refere a essas pessoas como dons, como presentes que foram concedidos por Jesus Cristo à igreja, visando a edificação dela. Permitam-me, irmãos, fazer duas rápidas aplicações, considerando esse versículo inicial da passagem, antes de progredir para o capítulo 3. A primeira dessas aplicações é mais dirigida a meus colegas de ministério. A reverendo Lucas, a reverendo Daniel, a reverendo Guilherme, a reverendo Gabriel, a mim. Irmãos, vocês sabem, mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para lembrá-los de que o nosso ministério não consiste essencialmente de organizar o funcionamento de uma instituição. Esse não é o nosso principal ministério. É verdade, isso é parte do nosso trabalho, mas isso não é a parte principal. O nosso ministério consiste de conduzir pessoas à maturidade espiritual que se expressa na prática das boas obras. E por isso, meus colegas de ministério, existe algo no qual nós não podemos falhar. E o que é esse algo no qual nós não podemos falhar? Ensinar e aplicar a palavra de Deus. E por que eu estou lembrando isso a vocês? Porque vocês, como eu, sabem que é muito fácil perder de vistas isso no meio da multidão de atividades que o ministério pastoral nos impõe. São tantas coisas, tantas urgências, tantas pendências para resolver de imediato, que de repente nós estamos resolvendo todas as pendências que são institucionais, mas nos esquecendo da dedicação e o preparo profundo para o ensino da palavra do Senhor. Então, no meio dos muitos afazeres, não deixemos de crescer em nosso preparo e comunhão com a palavra do Senhor. Agora, se tinha aplicação para eles, tem aplicação para vocês também. E eu estou me referindo a vocês que estão debaixo de um pastoreio fiel. E atenção, pastoreio fiel não é o pastoreio que eu gosto, certo? Porque a gente tem a ideia de imaginar que é isso. O pastoreio fiel é o pastoreio que me agrada, é o pastoreio que me faz bem. Pastoreio fiel é o pastoreio que expõe e aplica com fidelidade a palavra de Deus, ainda que as pessoas não se sintam confortáveis com isso. Então, aqui vai uma aplicação para você que está debaixo de pastoreio fiel. Seja agradecido ao Senhor pelos pastores que Ele deu a você. E agradeça, não apenas de palavra, verbalmente, mas agradeça submetendo-se de bom grado ao pastoreio que essas pessoas realizam entre vocês. Lembrem-se, irmãos,
da orientação da carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 17. Obedeçam aos vossos líderes e sejam submissos a eles, porque diz a palavra de Deus, eles zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Façam isso, diz o autor da carta aos Hebreus, se submetam ao ministério fiel deles, para que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, porque se eles gemerem no ministério, quem é que serão os maiores prejudicados com isso, diz a carta aos Hebreus? Vocês mesmos, que são as pessoas por quem eles zelam espiritualmente. Então, compreender a natureza do ministério pastoral significa que nós, pastores, precisamos nos dedicar àquilo que interessa e importa, que é ensinar e aplicar a palavra de Deus. E significa que pessoas que estão submetidas ao pastoreio fiel precisam ser gratas a Deus e precisam se sujeitar a este pastoreio e ministério como se estivessem se sujeitando ao Senhor. Agora reparem que depois de reafirmar a função de Tito aqui como mestre da igreja, como o instrumento pelo qual a graça de Deus vai educar as pessoas, Paulo descreve no capítulo 3, nos 3 primeiros versículos, ou mais especificamente nos 2 primeiros versículos, o conteúdo do ensino que Tito deveria transmitir à igreja. A estrutura é muito parecida com a estrutura do capítulo 2. Paulo ordena Tito a ensinar e depois diz tudo aquilo que ele precisa ensinar. A mesma coisa acontece aqui. Ele diz no versículo 15, isso é o que você tem que fazer, e agora ele diz o que é que Tito deveria ensinar à igreja. E antes de olhar para aquilo que ele tinha que de fato ensinar, deixe-me dizer 2 coisas introdutórias sobre esse novo conteúdo a ser ensinado por Tito. Lembre-se de que no capítulo 2, Paulo já tinha orientado a Tito a respeito de várias coisas que ele tinha que ensinar aos homens, às mulheres, aos jovens, aos servos e etc. Então talvez você esteja olhando para mim e dizendo, pastor, qual é a diferença entre o que Tito tinha que ensinar no capítulo 2 e aquilo que ele tem que ensinar agora no capítulo 3? A diferença parece ser a seguinte: as orientações do capítulo 2, todas elas têm a ver com a vida comunitária, com a vida dentro da igreja. Um exemplo muito claro disso é a ordem que Paulo dá a Tito a respeito das mulheres mais velhas. Qual é a ordem? Que as mulheres mais velhas deveriam discipular as mulheres mais jovens. Isso só faz sentido se nós estivermos pensando no ambiente da igreja. Ou seja, no capítulo 2, Paulo está orientando a Tito quanto ao que ele deveria ensinar à igreja a respeito da vida na comunidade. Agora, no capítulo 3, Paulo tem em vista as relações externas, a maneira como os crentes precisam se portar na relação com aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Primeiro, os governantes e depois as pessoas ditas comuns do nosso relacionamento. Então, esse é o primeiro detalhe importante. Paulo vai falar no capítulo 3 sobre a relação entre nós como igreja e aqueles que estão fora do corpo de Cristo. E o segundo detalhe importante é que as orientações que Paulo dá aqui no capítulo 3, elas estão mais claramente conectadas à atuação da graça de Deus na vida dos crentes, educando-os para as boas obras. É mais ou menos como se Paulo estivesse dizendo assim, ele já disse, a graça de Deus trabalha em favor de vocês, ela está educando vocês para que vocês realizem boas obras, e agora ele está dizendo assim, Tito, eu vou ensinar a você
qual é o tipo de obra que a graça de Deus ensina os crentes a realizar enquanto estão vivendo a sua vida no mundo. É isso. Ou seja, o que a gente tem aqui no capítulo 3, eu estou destacando isso porque eu quero chamar a sua atenção para esse fato. Não é a opinião de Paulo a respeito da maneira como a gente poderia viver. Paulo não está dizendo assim, ó, deixa eu fazer uma leitura cultural aqui e dar uma opinião para vocês aqui sobre, pragmaticamente, como é que vocês deveriam viver para causar um impacto no mundo. Não é isso. O que Paulo está dizendo é o seguinte, se a graça de Deus está educando vocês, naturalmente essas posturas precisarão ser vistas na maneira como vocês se relacionam com as pessoas que estão fora da igreja. São produtos da graça. Não é uma ética hipotética, pragmática, que pode eventualmente gerar bons resultados. São 6 orientações que o apóstolo Paulo dá a Tito aqui, que podem ser divididas em 2 blocos de 3, certo? Então, olhe para o texto e perceba como as 3 primeiras orientações estão mais relacionadas ao nosso relacionamento com os nossos governantes. Paulo começa dizendo, Tito, se a graça de Deus está educando os membros da igreja, eles precisam ser, em primeiro lugar, politicamente educados. Interessante isso, né? Porque nós vivemos num contexto em que é tão difícil falar sobre esse assunto, que a gente até diz assim, não, política é um negócio que não se discute entre os cristãos. Pois o apóstolo Paulo começa dizendo, se a graça transformou você, ela precisa mexer na maneira como você se relaciona com aqueles que te governam. Paulo começa por aí. E talvez isso não seja por acaso. Talvez isso seja porque Paulo reconhecia o potencial testemunho que isso significa para o mundo no qual nós vivemos. E quais são as orientações? Ele diz, Tito, o que você tem que ensinar para a igreja? Primeiro, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Essa é a primeira coisa. O que a graça de Deus nos educa para fazer, ela nos educa para que nós sejamos submissos às autoridades. Eu sei, a essa altura você já está querendo discutir com a Bíblia. Você já está querendo discutir com ela. Não é isso? A gente sempre recebe a palavra de Deus meio assim para... Eu sei que ela está dizendo isso, mas tem um mais. Irmãos, não tem mais. Aqui não tem mais. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. E sujeição aqui, muita atenção a isso, tem mais uma conotação de postura moral. Eu estou dizendo isso porque a gente acha que a nossa tarefa é obedecer às autoridades, mas desde que eu obedeça às autoridades, eu posso tratá-las como eu quiser quando elas estão nas minhas costas. Olha o que Paulo está dizendo. Sujeição aqui tem mais a ver com uma conotação moral. A palavra carrega a ideia de consideração, honra e respeito. É isso que Paulo está dizendo. Lembre a todos eles que na relação com os governantes, eles precisam honrar, respeitar e considerar as autoridades. Em segundo lugar, lembra a eles que eles devem ser obedientes. Se a primeira palavra tem a ver com uma conotação mais moral, aqui são as nossas decisões e as nossas atitudes que estão em vista.
Então ele diz, primeiro, lembra que eles têm que honrar as autoridades, porque elas procedem de Deus. Lembra que eles têm que se sujeitar praticamente, ativamente às autoridades, obedecendo às autoridades. Isso é parte daquilo que nos foi determinado. E em terceiro lugar, lembra-lhes que estejam prontos para toda boa obra. E aqui o que Paulo tem em vista é a nossa disposição regular. É o nosso estado de espírito. Qual é o estado de espírito de um cristão em relação às autoridades, diz o apóstolo Paulo? É um espírito bem disposto, que está sempre desejoso de contribuir para que o bem se estabeleça em nossa vida social. Irmãos, se vocês acompanharam a minha série de sermões na carta aos Romanos, especialmente as duas mensagens que eu preguei em Romanos capítulo 13, vocês sabem que a relação do cristão com o governo não deve ser a de uma sujeição cega e de uma obediência irrestrita. Vocês sabem disso. Quando eu expus Romanos capítulo 13, eu mostrei que existem circunstâncias em que a resistência civil é não apenas legítima, mas necessária. Às vezes, quando obedecer aos homens significa desobedecer a Deus, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Às vezes, a resistência civil é legítima e necessária. No entanto, que fique claro que a Bíblia mostra muito claramente que não combina com o cristianismo o espírito revolucionário de desprezo para com as autoridades e a tentativa constante de subversão da ordem que está estabelecida. Muito pelo contrário. O que a Bíblia ensina é que a postura comum de um cristão em relação às autoridades é a postura de respeito, obediência e colaboração. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Que Tito deveria ensinar aos crentes de Creta que essa postura é parte da vida de boas obras para a qual eles foram salvos e estão sendo conduzidos pela graça de Deus. Interessante isso, né? Porque, em geral, quando a gente pensa na nossa santificação, a gente pensa, olha para dentro, pensa naqueles pecados que são mais individuais e não pensa na nossa relação com os governantes. Pois o apóstolo Paulo está dizendo que parte do trabalho da graça de Deus em nós, o seu povo, é nos preparar para reagir de maneira adequada àqueles que estão sob nós, ou sobre nós, no exercício de autoridade. Mas o texto continua. E as outras três orientações que Paulo menciona, percebam, elas estão mais relacionadas à vida social, ou ao relacionamento que nós temos em nosso dia a dia com as pessoas comuns. Lembrando que as pessoas que Paulo tem em mente aqui são aquelas que são de fora. Todas as orientações que Paulo vai dar agora dizem respeito não ao nosso relacionamento com os nossos irmãos, com as pessoas que temem ao Senhor, com as pessoas que pensam de maneira semelhante a nós, com as pessoas que estão vivendo de acordo com a maneira como nós vivemos. Esqueça essas pessoas. E pensa nas pessoas que não temem ao Senhor, nas pessoas que pensam de maneira contrária à maneira como nós pensamos. Pensa nas pessoas que estão vivendo de maneira absolutamente diferente de uma forma cristã de viver, às vezes até de maneira hostil à fé que nós professamos.
E Paulo está dizendo, Tito, você tem que ensinar os crentes na igreja de Creta como é que eles vão se relacionar com essas pessoas. E quais são as orientações? Orientação 1. Não difamem a ninguém. Essa é a primeira orientação. Ou seja, não abra sua boca para ficar falando mal das pessoas. Sabe qual é a palavra aqui? A palavra é blasfemel. Ou seja, blasfemar. Não blasfeme contra as pessoas. Atenção, Paulo não está falando dos seus irmãos. Paulo está falando daquelas pessoas que você às vezes tem como seus inimigos teóricos, ideológicos. E ele está dizendo, não difamem a ninguém. É claro, se vale para os de fora, é óbvio que vale também para os de dentro. E a palavra blasfemel pode significar as duas coisas. Pode significar tanto caluniar, que é falar mal de alguém para outra pessoa, quanto insultar, que é xingar a própria pessoa. Eu estou dizendo isso porque a gente sempre tem aquele grupo de pessoas que diz, mas eu não falo nas costas, eu falo na frente. Não interessa. O que Paulo está dizendo é que isso é o tipo de coisa que não combina com quem está sendo trabalhado pela graça. Não difamem ninguém. Segundo, sejam pacíficos. Se alguém tiver uma outra tradução, por exemplo, a Revista e Atualizada, vai perceber que lá na Revista e Atualizada a ordem é dada pela via negativa. E de fato é assim que está lá. Não sejam altercadores. E a pergunta, o que é altercadores? É pessoas irresistíveis, pessoas invencíveis, que não são vencidas facilmente. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, não sejam briguentos. Existem pessoas que pensam de maneira diferente de vocês, que estão vivendo de maneiras diferentes de vocês. Paulo diz, não vivam falando mal delas. Segundo, não vivam criando confusão com elas. É isso. Não sejam briguentos. E aí Paulo termina, dando agora o aspecto positivo desse negativo que ele acabou de oferecer. Ele diz, sejam cordatos. E a palavra cordato significa suave. A palavra cordato significa manso. A palavra cordato significa gentil. E diz o apóstolo Paulo, isso não é algo que vocês têm que fazer apenas para dentro, nas suas motivações. Ele diz, sejam cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos. Ou seja, deixando evidente a mansidão de vocês através de atos concretos. E aqui, irmãos, novamente, a carta de Paulo aos Romanos pode nos ajudar, porque o princípio geral do que Paulo está ensinando aqui, que Tito deveria ensinar à igreja a respeito da relação com os de fora, é o mesmo princípio defendido pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 18. O que Paulo diz em Romanos 12, 18? Enquanto depender de vocês, tenham paz com todas as pessoas. Presta atenção. Uma igreja saudável pode ter inimigos. E geralmente ela os terá, se for uma igreja que proclama com fidelidade a palavra de Deus. Mas ela não pode se relacionar com o mundo com um espírito de inimizade. Uma coisa é ter inimigos. Outra coisa bem diferente é ter inimigos gerados pelo nosso prazer de gerar inimigos. São coisas distintas. Uma igreja saudável pode ter inimigos.
E inevitavelmente os terá se proclamar com fidelidade a palavra de Deus. Mas tem que estar claro para todas as pessoas que esses inimigos não existem pela maneira como a igreja trata as pessoas de fora. Esses inimigos existem porque a igreja proclama com fidelidade a palavra de Deus. Mas todas as pessoas a quem a igreja se dirige nos seus relacionamentos diários e cotidianos, seja de maneira oficial, seja de maneira extraoficial, pelos seus membros que encarnam a presença da igreja no dia a dia. Todas as pessoas precisam ser tratadas com a gentileza, a mansidão e o respeito exigido pela palavra de Deus. Irmãos, há muitos lugares no Novo Testamento onde nós encontramos orientações sobre como nós cristãos devemos nos relacionar com as pessoas de fora, sejam elas os governantes, sejam elas as pessoas civis comuns como nós. Especialmente, o Novo Testamento tem informações ou orientações a respeito da maneira como devemos nos relacionar com aquelas pessoas que são hostis à fé. E eu acredito que o Novo Testamento faz isso por duas razões. Primeiro, porque esse era um problema daqueles cristãos primitivos. Eles estavam enfrentando muitas perseguições. Mas atenção, eu creio que o Novo Testamento também faz isso, porque a maneira como nos relacionamos com o mundo frequentemente é uma forma de testemunho singular do Evangelho. E cá para nós vivemos em um mundo tão marcado por briga, nós vivemos em um mundo tão marcado por confusão, que isso talvez seja singularmente significativo para o tempo que nós vivemos. O mundo naturaliza a resistência. Ele naturaliza a ofensa. Ele naturaliza a disputa. Naturalmente, quando um não cristão se aproxima de um cristão e descobre que a pessoa perto de quem ela se aproximou é um cristão, o cenário atual já está tão marcado pelas polarizações que ele espera o quê? Que vai ser recebido negativamente. Essa é a maneira como naturalmente o nosso mundo está se construindo. O meu ponto é que em um mundo que naturaliza resistência, ofensa e disputa, uma resposta graciosa a esse contexto pode ser um poderosíssimo instrumento de testemunho. Em outras palavras, a maneira como a gente vive entre os de fora pode se transformar em um palco onde o evangelho se torna visível. Visível. É por isso que o Novo Testamento o tempo inteiro diz: é assim que vocês devem se relacionar com os de fora. Às vezes nós temos a ideia que o que nós precisamos fazer é rachar a cabeça das pessoas para enfiar lá dentro à força as verdades do Evangelho. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: começa tentando tratar as pessoas com respeito, honra, consideração, mansidão, independente de quem elas sejam. E talvez, esse simples fato de vocês tratarem as pessoas desse jeito abra as portas para que o evangelho seja comunicado com poder e graça a essas pessoas. Mas o texto continua. E caminhando aqui para o final do nosso tempo de reflexão, é importante lembrarmos que essa postura não é apenas um código de ética que nós devemos adotar voluntariamente. Essa postura é o resultado de um coração educado pela graça de Deus, que reage à vida a partir do Evangelho. E é isso que Paulo vai enfatizar no versículo seguinte. Depois de dar essas orientações,
Depois de oferecer todas essas orientações, Paulo apresenta a razão desse comportamento. Ele diz: Tito, sua função é ensinar. O que você tem que ensinar são essas coisas. E agora preste atenção. Qual é a razão pela qual os crentes devem assumir no trato com os de fora esta postura? Paulo diz, versículo 3: Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Qual é o argumento central do apóstolo Paulo aqui? O argumento é muito simples, irmãos. É o de que a mansidão e o respeito que os crentes devem assumir no trato com os de fora deve resultar de uma memória da graça. Ou seja, a mansidão e o respeito com a qual eu trato as pessoas de fora deve ser um resultado da memória da graça. Tem várias coisas interessantes nesse versículo. Uma delas é que Paulo usa o pronome na primeira pessoa do plural. Você percebeu isso? Vejam só, não era necessário, ok? Paulo está falando a Tito, orientando a Tito a respeito da maneira como ele deveria instruir a igreja. Então, em última instância, o objeto de interesse de Paulo é a membresia das igrejas de Creta. Ele poderia falar na terceira pessoa do plural. Ele poderia dizer eles, certo? Ele poderia dizer eles. Ele poderia ter dito muito bem assim, ó: lembre-os de agir desta maneira, porque eles... Mas não é isso que Paulo faz. Paulo usa a primeira pessoa do plural. Ele diz, porque nós, incluindo Tito e ele próprio, nessa descrição sombria que ele dá no versículo 3. Ele diz, por que a gente trata as pessoas desse jeito? Olha que descrição sombria. Porque nós também no passado éramos insensatos. Ah, você acha que as pessoas que não conhecem a Deus são insensatas? Paulo diz, você também era. Ah, você acha que elas são desobedientes? Você também era. Você acha que elas estão desgarradas? Você também era. Você acha que elas são escravas das suas paixões e prazeres? Paulo diz, você também era. Você acha que elas vivem com maldade e inveja? Vocês também viviam. Ah, vocês acham que elas se digladiam, elas são odiadas e odeiam uns aos outros? Pois todos nós, diz o apóstolo Paulo, vivemos dessa maneira. E essa inclusão ou essa preferência pelo verbo na primeira pessoa do plural exemplifica o argumento do apóstolo Paulo. Qual é o argumento? O de que a mansidão cristã nasce de uma memória redimida. Ou seja, a lembrança de quem nós fomos é o que deve modelar a nossa atitude para com os que estão fora. Irmãos, preste muita atenção no que eu vou dizer. Quando nós nos esquecemos de quem nós fomos, nós tendemos a olhar para as pessoas de cima para baixo como se nós fôssemos melhores do que elas. Afinal de contas, nós já temos um comportamento que está sendo redimido pela graça. Nós já temos um comportamento que está sendo modelado por um educador poderoso que é o nosso Deus. Então, quando nos esquecemos de quem fomos, nós tendemos a olhar para as pessoas de fora, de cima para baixo, como se nós fôssemos melhores do que elas. Mas diz Paulo, quando nos lembramos do que éramos, a convicção de que não há nada em nós que nos torne melhores do que eles, nos leva a tratá-los como nós devemos fazê-los. Qual é a única diferença entre nós e eles? Qual é a única diferença entre nós e eles?
A única diferença é a graça e a bondade de Deus. Se a graça e a bondade de Deus não nos tivesse alcançado, onde nós estaríamos? No mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. O esquecimento conduz à arrogância. A lembrança estimula a humildade. Agora veja só, não é apenas a lembrança de quem nós fomos. Reparem o verbo. O verbo usado pelo apóstolo Paulo é éramos. Esse é um verbo no passado. E o que está subentendido aqui? O contraste que o apóstolo Paulo vai fazer nos versículos seguintes e que só por uma questão de tempo eu não vou fazer hoje, porque na teoria a passagem está ligada, certo? Mas Paulo diz, versículos 4 e 5, mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos nós, ele nos salvou. Atenção a essa expressão, ela é muito importante. Não por obras de justiça praticadas por nós. Você foi salvo, não porque você é bom, não pelo que você fez, não por obras de justiça praticadas por você. Você não está aqui porque merece. Você está aqui porque Deus te amou. Porque Ele foi misericordioso com você. E é isso que deve fazer você olhar para as outras pessoas de fora. Não como alguém para quem você olha dizendo, eu sei o que é certo, você não sabe o que é. Eu estou salvo, você está perdido. Mas como alguém para quem você olha e diz, quem dera um dia a graça que me alcançou pudesse alcançar você também. A lembrança do passado precisa emoldurar a consciência do nosso presente. Nós éramos tudo aquilo que o versículo 3 descreve, mas nós não somos mais, porque a bondade do Senhor, a graça do Senhor, um dia nos alcançou em Cristo Jesus. E é essa consciência que nos torna mansos e cordatos em relação aos de fora. O grande problema nosso, irmãos, é que às vezes nós nos relacionamos com as pessoas de fora movidas pelo medo. Medo. Nós temos medo de que as ideologias que são contrárias à nossa visão de mundo se estabeleçam sobre nós. Nós temos medo. E o medo nunca é um bom amigo. Outras vezes nós nos relacionamos com as pessoas de fora baseado em nossos interesses. Nós queremos fazer nossa igreja crescer. Atenção, igreja crescer não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Mas não é um fim em si mesmo. E quando se torna um fim em si mesmo, nós começamos a olhar para as pessoas como números em potenciais que podem encher uma cadeira. E não como pessoas que precisam ser amadas. O que Paulo está dizendo é, quem foi amado por Deus tem que amar as pessoas. É isso. Tem que amar as pessoas. Quem foi alcançado pela graça não pode reagir com desprezo à miséria de quem ainda não foi. Você entendeu o que eu estou dizendo? Quem foi alcançado pela graça não pode reagir com desprezo
à miséria de quem ainda não foi. Pelo contrário, precisa se tornar um instrumento da graça que um dia o alcançou. Eu não sei quantos de vocês se lembram como eu terminei a mensagem anterior. Eu disse que a pedagogia da graça envolve a nossa imaginação. Não sei quantos de vocês se lembram disso. Pois hoje eu termino dizendo que a pedagogia da graça envolve a nossa memória. A graça de Deus não nos deixa esquecer quem nós fomos e o que Deus fez por nós, para que, com base em quem nós éramos e nos tornamos, nós passemos a tratar as pessoas com humildade, respeito e gentileza. Irmãos, meu desejo é que que a graça faça de nós uma igreja assim, firme na verdade, mas mansa no trato, muito segura das suas convicções, mas extremamente compassiva nos relacionamentos, fazendo brotar nas pessoas de fora o desejo de conhecer aquilo que um dia transformou a nossa maneira de viver. Vamos pedir que a graça faça isso conosco? Vamos orar? Deus, nós somos muito rápidos para nos esquecer quem éramos e como viemos a ser aquilo que somos hoje. Nosso coração é terrível. E o nosso coração frequentemente prega para nós que nem que seja 0,1%, a gente tem parte naquilo que aconteceu. Nós estamos o tempo inteiro imaginando que nem que seja um pouquinho só, o Senhor olhou para nós por nossa causa. Tem misericórdia do coração miserável que ainda nós temos. E Deus ajuda-nos a crermos de fato que tudo é graça. Tudo é graça. E o nosso pedido, Senhor, é que Tu não nos deixes ser o povo da graça apenas na teologia. Não nos deixes ser o povo da graça apenas na proclamação doutrinária. Que nós sejamos o povo da graça na maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Aqui dentro e principalmente com aqueles que estão lá fora. Ajuda-nos a amar as pessoas. E ajuda-nos a entender que amar as pessoas significa dizer a elas a verdade da revelação de Jesus Cristo. Ensina-nos a não abrir mão da verdade. Mas, Deus, não nos permitas estar convencidos de que estamos do lado da verdade porque somos melhores do que os outros. Lembra-nos sempre em nossa memória quem éramos e o que nos tornou quem somos, para que nós olhemos para as pessoas com a mesma misericórdia e graça com a qual nós um dia fomos tratados pelo Senhor. Ensina-nos a respeitar os nossos governantes. Mesmo quando nós temos divergências significativas deles. Ensina-nos, ó Deus, a honrá-los, porque ocupam um lugar legítimo dado pelo Senhor. Por tua causa, ensina-nos a honrá-los. Se em algum momento precisarmos fazer a voz da tua palavra ser ouvida, dá-nos mansidão, dá-nos gentileza, para que falemos com humildade da palavra do Senhor. Ensina-nos a olhar para aquelas pessoas com quem nós convivemos, que afrontam, através do seu estilo de vida, a fé que nós professamos. E Deus,
não permita-nos olhar para elas com desdém. Não permita-nos desprezar a miséria na qual muitas pessoas estão envolvidas, porque um dia essa foi a nossa miséria. E o Senhor só nos trouxe por graça e por misericórdia. Que essa lembrança esteja em nossa mente e nos conduza na relação com as pessoas. É a nossa oração, feita em nome de Jesus. Amém.